Shalom a todos, amados irmãos do canal Verdades ou Narrativa. Hoje nós vamos ler o capítulo 17 de Mateus, ou Matitial. Peço o seu like, peço que você dê um ok, né? Seu likezinho aí no canal, e inscreva-se no canal e compartilhe, para que todos saibam a verdade sobre o que está escrito na Bíblia, o que é verdade e o que é narrativa, ok? Esse é o nosso objetivo. Portanto, todos estão aí, né, podem participar dando sua opinião dentro do canal, enviando para nós as suas opiniões, ok? Então, saudações para todos os irmãos que são ialdins e também aqueles que não são. Shalom para todos. Vamos iniciar então. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vamos dar um stop logo. Vamos lá. Pedro, Tiago e João. A pergunta é: isso é verdade? Será que o que está escrito aí na Bíblia, na sua Bíblia, é verdadeiro? Por que Yahshua iria chamar só 3 dos seus discípulos e não os discípulos todos? Afinal de contas, estavam todos no mesmo lugar, numa parte mais separada. Aí o narrador diz que chamou eles à parte, ou seja, quero conversar com vocês em particular, vamos subir mais um pouquinho. Mas isso não cabe na personalidade de Yahshua. Yahshua não faz exceção de pessoas, não faz separação de pessoas. Yahshua não dá o privilégio a uns e a outros não, porque no reino, né, no Chamaim, todos seremos iguais perante o Criador. E não pode ser diferente. Yahshua agir de uma forma aqui na terra e lá no Chamaim, né, ser todos iguais. Então não cabe com a personalidade de Yahshua. Atribuíram isso a Yahshua, mas não é verdade. Ele não separou e nem chamou ninguém à parte. Se a coisa aconteceu, foi na vista de todos. Yahshua não tinha nada a esconder, né? Pelo menos eu entendo desta forma. O nosso Yahshua não tem nada a esconder, pelo contrário, tem a nos revelar. Mas aí está dizendo que ele separou 3. Quer dizer, eram os 3 melhores? Tiago, João, Pedro, eram os 3 melhores? Os outros não mereciam ver o que supostamente esses 3 viram? Então não cabe na personalidade de Yahshua atribuir isso a ele, mas não é verdade. Mas vamos ver o que aconteceu, o que foi que esses 3 viram. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Narrativa, não houve isso, não aconteceu isso. Pelo seguinte ponto: primeiro, 2 defuntos apareceu. Por quê? Moisés já tinha morrido, Elias também, pelo que se conta a história. E agora apareceram, dando ênfase a quê? A espíritos que aparecem. Isto é espiritismo. Portanto, não bate com a personalidade de Yahshua. Primeiro ponto: Moisés e Elias. Aí o sistema diz: não, é porque um representa a lei e outro representa o Novo Testamento. Moisés representa a lei e Elias supostamente representa o Novo Testamento. Mas ele era do Velho Testamento também, ele não era do Novo. Para primeiro de conversa. Segundo, Elias, né, foi um profeta messiânico, segundo a história que nos contaram. Moisés foi da época dos patriarcas, né, da lei. Então, por qual motivo seria os 2 que apareciam? Ou supostamente apareceram? Se apareceram, era uma visão, né? Porque eles não voltaram de onde eles estavam, do mundo dos mortos. Entendeu? Não dá para engolir isso, irmão. Isso aqui é uma narrativa tremenda. Para dar ênfase, você sabe o quê? É criar altares, tendas, igrejas. Roma soube trabalhar muito bem. Muito bem. Entendeu? O que é que eles dizem? Nós vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para tu e Yahshua, uma para Moisés, outra para Elias. Eu tenho 3 igrejas. Entenderam agora
qual foi o objetivo que Roma colocou isso aí? Roma e seus comparsas, né? Roma, juntamente com a Grécia e todo aquele povo. Então, é uma narrativa. A verdade não é essa. Não é essa. Entendeu? Não teve essa história deles aparecer lá no monte para Tiago, Pedro e João. Não teve isso. Não aconteceu isso. Entendeu? É o mesmo que eu disse assim. Maria, né, apareceu aos 3... Fátima apareceu aos 3 meninos lá na Itália. Apareceu lá. Eu vou ter que acreditar da mesma forma. Então, é uma mentira. Entendeu? É uma mentira. Aqueles 3 meninos viram Maria, viram Fátima. Sabe dessa história? Todo mundo sabe que Roma inventou, né? E por isso tem até as igrejas. A mesma coisa é aí. É o que está escrito aí. Será que eles não tiraram a história lá de Fátima, da história da aparição de Moisés e Elias, não? Eu estou achando que foi. Então é uma mentira de Roma. Não aconteceu isso, entendeu? E muito mais mentiras vêm pela frente. Vamos ver qual é a próxima mentira. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí o sistema diz, né? Quando eu era pastor no sistema, eu dizia muito isso. Foi a Shekinah do Criador. Aquela nuvem era Shekinah. Eu estava errado, irmãos. Estava ensinando errado. Não aconteceu também isso, não. Se ele se por acaso Ial viesse a ter falado com eles, os que estavam mais embaixo um pouco escutariam, irmãos. Tem lógica ou não tem? Ou falou nos ouvidos dele em segredo assim, né? Não aconteceu isso, não. Isso é uma fantasia, foi uma criatividade do compilador atribuindo a história de Yalcha. Não tem possibilidade disso, não. Entendeu? Não. Irmão, o senhor está dizendo então que Yal não fala com os seus? Fala. Já falou comigo. Eu aqui que vocês estão vendo, já falou comigo. E falou através de um trovão. Entendeu? Falou. Agora, não desta forma como ele narrou. Como eles estão narrando. Supostamente, pode ter acontecido de Yal ter falado com eles, mas não só com os 3 ali, ou os 4, contando com Yalcha. Não, com os discípulos. Entendeu? Qual seria a história verdadeira? Supostamente, a probabilidade da história ser verdadeira era que estavam todos ali no monte, os discípulos e Yalcha, entendeu? E que o Criador falou com eles todos. Olha, escutem o meu filho. Dê ouvido a eles. Escuta o que ele tem para ensinar a vocês. Porque eu estou com ele. E ele está comigo. Então escutem ele. A probabilidade é essa. E não só a 3. Entendeu? A 3, um queria negar lá na frente. Se lembram? A história de Pedro? Pois é, de Capas. Então, irmãos, tem muita mentira, muito engano. Não é verdade, é uma narrativa. Vamos ver o que aconteceu mais. Tem mais. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Caíram e tiveram medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Olha só. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Então, é mais uma prova que não é verdadeira essa história. Primeiro que Ial não faz medo a ninguém. Ninguém. Temer ao Criador não é ter medo do Criador. E o compilador escreveu aí muito bem claro. Eles ficaram com medo. A ponto de, supostamente, Yalcha ter tocado nele, levantado ele. Não tenha medo, não. Que é isso? Ial fazer medo aos seus filhos? Não existe isso. Quem faz medo é Satanás. Ele faz medo. Viu? Ele faz medo. Tá? Mas Ial fazer com que os filhos dele tenham medo dele? O pai? Se é para eu ter medo do meu pai, então como é que fica a situação? Não bate com a verdade. É uma mentira. Entendeu? Essa história é história de Trancoso.
mas vamos a mais enganos. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Tá, agora preste atenção numa coisa, irmão. Eles descem da visão, supostamente, se misturam com os outros discípulos, tá? Aí, supostamente, eles dizem: ó, não diga nada que vocês viram lá em cima, tá? Aí vai que um dos discípulos perguntou: e aí, João? E aí, Pedro? E aí, Tiago? Como foi lá em cima? Aconteceu alguma coisa? Não, mentiu. Forçou eles a mentir. Vocês entenderam agora? Porque alguém perguntou o que houve. Se aconteceu desta forma, alguém perguntou aos três o que houve lá em cima. Aí eles diziam: não houve nada, então eles estariam mentindo. Estão entendendo, irmão? Por isso que não cai, não é verdade, não bate a história. Entendeu? A probabilidade é essa que eu disse, que todos ouviram a voz, tá? Creram na voz e pronto, final. Entendeu? E não teve essa história, não diga a ninguém não. As coisas de Iau e de Yaucha não é escondido não. Escondido é as coisas de Satanás. Ele faz as coisas escondidas por debaixo dos panos, por debaixo dos tapetes, como está acontecendo hoje em nosso país. As coisas escondidas, e daqui a pouco o tapete, tira um tapete, alguém tira o tapete, aparece a sujeira, aparece tudo que não presta, como está acontecendo. Isso é coisa do diabo. O nosso Criador, o Filho do Criador, Yahshua Mashiach, não fazia nada escondido. Portanto, é uma narrativa. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Escute essa. Em verdade, Elias virá primeiro. Em verdade, e Elias virá todas as coisas. Veja, viu? Veja. Mas digo-vos que Sim. Elias já veio Peraí, e não conheceram. Para. No primeiro trechinho diz: em verdade vou lhe dizer, Elias virá primeiro. Ponto. É para pegar pela letra mesmo. Elias virá primeiro. Ponto. Aí em seguida diz: mas eu lhe digo que ele já veio. Peraí, ele veio ou não veio? Resolve. O compilador deixou em dúvida aí. Elias já veio ou não veio? Porque se ele tivesse escrito assim: na verdade Elias já veio, e não tratasse antes que ele viria, bom, dava até para engolir, né? Seco, mas dava. Mas ele diz uma coisa: ele virá, e depois diz: não, ele já veio. O que dá ênfase, sabe o quê? As casinhas dizer de que Elias veio incorporado em João, em Yohana. E aí? O espírito de Elias, pimba, em João, em Yohana. É isso que ele está dizendo, vai dizer agora, viu? O que eu estou falando é o que está escrito, escrito na Bíblia. Não está escrito lá não, é na Bíblia. Está dizendo que veio e que foi João. Vai dizer. Entendeu? Quer dizer, está dando ênfase ao espiritismo. A kardecista, que o espírito entra numa pessoa viva. Aos macumbeiros. Está dando ênfase para isso. O meu Yahshua dizer isso? Disse não, irmão. Disse não. Meu irmão disse isso não. O meu irmão jamais falaria um engano desse. Jamais falaria uma mentira dessa. Dizer que o espírito, né, de Elias estava em João, porque é isso que vai se entender agora na próxima versão. Vamos lá? Vamos ver se eu estou falando besteira. Vamos ouvir. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Vira agora? Quer dizer, nessa linguagem aí, atribuída a Yahshua, fizeram os discípulos entender de que o espírito de Elias estava em João Batista. Isso é espiritismo. Isto é feitiçaria. Isto é macumba. Tá? É isso aí. Veja a lambança que Roma fez na escritura. Pegou a escritura, que é a verdade, e fez essa mistura, essa lambança, fez essa imundice de mentiras, de enganos. E Yahshua jamais diria isso. Porque o meu Yahshua, o seu Yahshua Mashiach, não é enganador, não é mentiroso e nem conta fábulas.
Yahshua nunca contou a ninguém uma fábula, uma história de Trancoso. Não. Não atribuam isso a Yahshua. Vocês estariam pecando, estão pecando. Ele nunca contou fábula. Tudo que ele fez foi verdadeiro. Porque ele trabalhou sempre com a verdade, porque ele é a verdade, Yahshua Mashiach. Entendeu? Por isso que as casinhas dizem: João Batista veio com o espírito de Elias. E o pessoal do sistema aí acredita nisso, viu? As igrejinhas, as igrejas gerais, todas elas acreditam nisso, menos os Ialdins. Aleluia. Menos nós, que já sabemos a verdade. Não foi verdade que o espírito de Elias entrou dentro de João e assim viveu durante aquele tempo. Não é verdade. Não é verdade. É uma mentira de Satanás. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Lunático! Pesquisa aí, irmão, no Google, o que significa lunático. Não é aquilo que as casinhas dizem também não, viu? E eu fui um que menti pro povo. Que Yahweh me perdoe, eu menti pro povo. Eu dizia: não, ele era que caía no fogo, que caía na água, ele tinha problema, era aquela doença que cai, que o povo não gosta de falar, epilepsia. Não, ele era louco. Pesquisa aí no Google. Lunático é loucura, é sinônimo de loucura. Entendeu? Se aconteceu essa história, era do menino que tinha problema de loucura, um rapaz que tinha problema de loucura, e não epilepsia, como as casinhas falam. Tá? Essa é boa, né, irmão? Vamos pesquisar, irmão? Vamos ver, né? Entendeu? Lunático é sinônimo de loucura, e não de epilepsia, como diz as casinhas. Entendeu? Mas vamos ver que tipo de loucura era dele e o que aconteceu, que supostamente aconteceu. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Bom, vamos lá, outra partezinha. Vocês acham mesmo que Yahshua, educado, manso na sua fala, com muita educação, com muita mansidão, iria dizer isso com seus discípulos e com aqueles que estavam ali? Vocês acham mesmo que ele ia falar isso? Não cabe na personalidade de Yahshua, não, meu irmão. Yahshua não disse isso. Tá? Quem disse foi o Jesus deles aí, o Jesus dos muçulmanos aí. Mas Yahshua não. Yahshua não disse isso não, viu? Yahshua não tinha esse gabarito de xingar as pessoas, não. Isso é coisa do cão. Yahshua é manso e humilde. Está escrito isso. Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Aí eu vou dizer, é bem provável que este pequeno trechinho seja uma verdade. Porque Yahshua, a missão dele era essa mesmo. Era curar, expulsar demônios, né? Fazer milagres, diversos milagres. Então, esse trechinho de que o pai do rapaz se apresentou, pediu clemência, né? Outros de misericórdia, outros de benevolência, a Yahshua em favor do seu filho, e ele atendeu e determinou, né, que aquele rapaz fosse liberto. Essa seria a história verdadeira. Simples, assim. Mas esses compiladores que escreveram, né, eles criaram muita situação, inventaram muitas coisas, irmãos. Fizeram coisas terríveis, né, sem responsabilidade nenhuma. Claro que usado por Satanás em espírito, claro, mas passaram do limite. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Agora tem um segredo aí, viu? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo
que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Vamos lá, vocês acham que Yahshua disse isso mesmo aos discípulos? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, passa de um lado para outro, e vem de lá para cá? Vocês acham que Yahshua disse isso? Pegando pelo pé da letra, eu digo que não. Entendeu? Por quê? Porque se Yahshua diz isso, né, olha, vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente do mundo, tá? Se vocês tivessem fé do tamanho dela, diria que essas coisas... Aí eu pergunto, e as coisas de hoje? E as enfermidades? Porque quando nós oramos e colocamos a mão na enfermidade, a pessoa não fica curada na hora? É o tamanho de nossa fé? Então nós não temos fé. Como é a fé? Como é a fé? A emonar, que é o nome correto. Como é? Como é que ela acontece? É programada? É o dia que eu quero? Na vontade, quando eu quero? Que usa a minha fé e cura as pessoas? Como é? Como é que se usa isso? Como é que acontece isso? Como acontece? Na minha concepção, na minha visão, a fé, a emoná, ela é uma coisa que acontece no momento exato, na hora exata em que o Criador permite que ela aconteça. Ou seja, se nós tiver fé para botar a mão numa enfermidade de uma pessoa ou na loucura de alguém e esse ficar liberto ou curado, foi o momento correto. Passou dali e acabou. Entendeu? A gente não anda com a fé 24 horas, não. Eu penso desta forma, irmão. Posso estar errado, viu, irmãos? Eu admito que posso estar errado na minha interpretação. Tá? Mas da forma como foi escrito, não bate com a verdade. Olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, diria para um monte, sair de um lugar, vai para o outro e assim por diante. Quer dizer, isso é um desafio. É um desafio que Yahshua supostamente colocou para seus discípulos. Ou atribuir essa palavra a Yahshua. E Yahshua não iria colocar um desafio desse para os seus discípulos, irmãos. Para pensar nisso. Entendeu? Então tem muita coisa para nós aprender sobre isso. E nada vos será impossível. Nada é nada. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Acréscimo. Se disser, olha, uma casta dessa, ela só se expulsa com consagração, tá? Com oração, até aí tudo bem. Mas jejum, e Yahshua não disse isso, até porque não existia nem sequer a letra J. Então, acresce. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Não é o Filho do Homem, o Filho de Ial. O Filho do Homem é o maligno. O Filho do Homem é o maligno. Tá? Esse que vai se dizer que é Yahshua Mashiach, esse que vem aí para Israel, é filho do homem, que é filho do pecado. E Yahshua não é filho do pecado ou de pecador. E Yahshua foi gerado pelo poder do Ruach Kadosh, sob as ordens do Pai. Não tem vínculo, tá, com humanos pecadores. O filho do homem, sim, é o que vai vir aí, que Israel vai se ajoelhar perante ele. Não vou dizer que todos os israelitas, todos os judeus vão, mas que uma boa parte vai se ajoelhar, acreditando ser o Messias. Nós Yaldins não faremos isso. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Mas a profecia foi verdadeira. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: ah, vem outra história. O vosso mestre não paga as dracmas? O imposto. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: na casa dele, Pedro, viu? Ou seja, Yahshua estava à beira-mar, na casa de Pedro. Estavam lá. Desceram lá do monte, curou as pessoas que tinham de curar e foi se hospedar na casa de Pedro. E aí veio os cobradores cobrando o imposto, e vamos ver a resposta. Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Agora, eu queria dar uma pausa, quero dar uma pausa nisso, irmão. Vejam só. De quem cobra,
os reis os impostos. Ou seja, os presidentes, né? A hierarquia maior de quem cobra. Aí vai e diz, dos seus filhos ou dos de fora. Aí pedindo a eles de fora. Mas vamos trazer para o nosso dia, irmãos. Por que é que a gente paga tanto imposto? Se nós somos brasileiros. Então esse povo está fora do padrão, né? Da Bíblia, né? Tá tudo errado, não tá? Nós brasileiros não era para pagar imposto nenhum. Para pensar, irmão, nisso. É ou não é? Porque não está escrito, é? Se ele lesse essa parte, né? Se um cidadão aí que toma conta do monetário aí do país aí lê essa parte, vai à loucura, porque está dizendo que ou nós brasileiros, que somos filhos, não deveríamos pagar imposto nenhum, só os estrangeiros, só os que forem de fora. É o que está escrito, viu? Não é o que estou falando, não. É ou não é? Pois é. Então veja como as coisas estão tudo complicado. Veja que não é verdade essas histórias. Tudo isso foi criado. E ainda diz, não, que tem que pagar os de fora. Aí o que é que acontece? Yaucha, se sentindo que não era daquela comunidade, manda Cafas e pegar uma moedinha lá no peixe lá, viu? Lá no cofre. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Eu estou querendo ir pescar nesse lugar. Eu quero convidar o irmão Regis para a gente ir pescar nesse lugar. Porque tenho certeza que a gente vai sair de bolsa cheia, né, irmão Regis? Aleluia. Irmão Regis é um bom pescador, viu? Pense num pescador de primeira, hein? Saudações, irmão Regis, da parte de Iau e de Yaucha. Vamos lá nesse lugar lá em Cafarnaum pescar lá, porque lá os peixes vêm com a moeda dentro da boca, viu, irmão? É um bom negócio. Isso é uma mentira de Satanás. Aonde é que Yaucha trabalha com magia, com mágica, irmãos? Entendeu? Eu fico revoltado com o diabo. Porque como é que ele inventou uma história dessa? Ô capeta mentiroso, viu? Homem, vá pro quinto dos infernos. Sou obrigado a dizer isso. A você, capeta, que inventou essa história. Quem já se viu uma coisa dessa? Vai lá pescar. Aí lá vai Pedro com a varinha de bambu. Chega lá, pesca, eu pego o peixe, abre a boca do peixe, tá lá a moeda. Aí dá pro soldado, pronto aí, meu imposto e o de Yaucha. Vamos embora. Mas uma moeda só. E a dos outros discípulos? Não vai pagar, não? Então é uma mentira, irmãos. É uma narrativa mentirosa, terrível. Ficou muito feio pro compilador ele fazer isso. Tá muito feio para ele. E ele tá pagando, viu? É que ele já morreu, o compilador. Se preocupe não que ele tá pagando a moeda dele. E a gente sabe onde ele tá pagando. Portanto, não é verdade. Não é verdade. Entendeu? Onde que já se viu isso? Uma mágica dessa? Vai pescar um peixe, pega lá e diz mais, o primeiro peixe. Não diria assim, ó, pesca lá uns 10 lá, e um dos 10 vai ter. Não, eles são tão descarados, tão cínicos, que diz o primeiro peixe. Aí Pedrinho tá lá e pegou uma cioba lá, né? Pegou uma cioba, uma tainha, abriu a boca, e lá não era nem uma salgada, era água doce, então pegou lá, foi uma traíra grande, daquelas, irmão, o senhor pega aquelas lapas bonitas. Aí abriu lá, tá uma moeda lá dentro. Isso é uma história de trancoso, fantasiosa, fantasia mentirosa do capeta. Isso é do capeta. Em nome de Deus, está destruída essa mentira. Não creia nisso não, irmãos. Não creia não. E você, meu amado irmão, que é do sistema, que é pastor, que é missionário, não pregue mais isso nas suas igrejas, não. Você está mentindo, irmãos. Olha a mentira, irmão. Preste atenção na mentira. Não engano. Mas né, o Criador tem poder para tudo. Sim, ele tem, mas não para fazer mágica, viu? Ele não trabalha com mágica, tá? O nosso Criador trabalha com coisa real, firme, autêntica, verdadeira. Com mágica, não. Está destruído. Vamos ver o que tem mais? Tem mais alguma coisa? Toma-o e dá-o por mim e por ti. Bom, no capítulo 17 foi até aqui. Nessa mentira ridícula, horrorosa, que o compilador escreveu, atribuindo essa história
a Yahshua. Ele usando lá o nome de Jesus lá, o nome de um porco, o nome de um suíno, de um cavalo, entendeu? Atribuindo a Yahshua. Só que o nosso Yahshua não disse isso, não participou disso, nem ordenou isso. Tudo isso foi uma narrativa criada, uma fantasia daquelas histórias de Hércules, lá dos gregos. Entendeu? Estou aqui para falar a verdade. E mostrar as narrativas que está dentro da Bíblia, que muitos batem no peito e dizem: é a Bíblia Sagrada. Você vai estar com a Bíblia Sagrada dessa batendo no peito, cheia de mentira e de engano, e dizendo que é sagrada, irmão? Faça isso não. Você está pecando. Entendeu? A Escritura, sim, é verdadeira, mas a Bíblia não. Então o que os compiladores de Roma fez? Pegou, abriu a Escritura que tinha tudo da verdade ali, aí começou a encher de fantasias. Aí ficou um livro dessa grossura, cheio de mentiras, mas a verdade é só 20%. O resto é tudo engano. Estou provando cada capítulo, cada gravação dessa, eu venho provando a vocês, irmão, os enganos que está dentro da Bíblia. Não foi eu que escrevi, não. O Criador me deu esse entendimento de mostrar para vocês os enganos que está dentro da Bíblia. Até agora nenhum canal se interessou em mostrar isso, não. Mas o Criador me deu esse entendimento de cada versículo, de cada leitura, de cada... Entendeu? Ele tem me dado esse entendimento. E humildemente estou passando para vocês, com toda a humildade. Entendeu? Porque é muita mentira. Entendeu? Então, irmãos, sejam todos abençoados em nome de Yahshua Mashiach, Shalom. Dê seu like, entendeu? Curta, inscreva-se no canal, envie para outras pessoas e mande para nós, né, seus comentários. Quero dar um shalom a todos os irmãos Yaldins, né? Tem também o nosso grupo, os Filhos de Yal, tá? Grupo Filhos de Yal. Então eu agradeço a todos em nome de Yahshua Mashiach e até o próximo capítulo.